Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia 26 de dezembro de 2022. Hoje nós vamos falar sobre por que é importante nós fazermos um balanço no final do ano. Então, se você está chegando agora, esse canal a gente deixa aberto para responder todas as dúvidas que as pessoas possam nos trazer sobre homeopatia. Independente do tema de hoje, nós estamos abertos para responder sobre o tema de homeopatia, tá, gente? Essa live é feita entre o Eduardo e eu. Nós somos médicos homeopatas. Nós somos médicos aí há cerca de mais ou menos 20 anos. E hoje nós escolhemos o tema por que é importante a gente fazer esse balanço, né, no final do ano. Por que é importante a gente conversar e refletir sobre esse tema, né? Lógico, nós escolhemos hoje porque é a nossa última live desse ano, né? Mas eu queria ouvir de vocês, nesse começo eu queria ouvir de vocês, se vocês fazem esse balanço, se vocês costumam fazer esse balanço de final de ano. Enquanto isso eu vou adicionando o Eduardo aqui. Vai contando aqui pra mim, gente, se vocês costumam ou não fazer esse balanço no final do ano. Tô adicionando o Eduardo. Tô tentando adicionar, mas ele não tá aparecendo. Eu vou entrar já. Legal. Eu vou começar falando sobre o que eu costumo fazer com os meus pacientes em consulta, né? Então não é exatamente sobre o final do ano, mas é importante esse acompanhamento, né, durante as nossas consultas. Então o paciente ele vem em consulta, ele nos traz as queixas dele, aí a gente prescreve a medicação, ele vai para casa, depois ele volta com outras queixas. Ele traz as queixas, a gente anota, procura a medicação, prescreve a medicação. E se a gente não se observar, a gente acaba não se dando conta do que a gente melhorou e do que a gente não melhorou. Então eu, Soraya, tá? Não são todos os homeopatas que fazem isso. Eu costumo ir na consulta seguinte, ali no finalzinho da consulta, dar uma lida nas minhas anotações. E aí eu vou comentar, olha, vamos usar a Maria, né? Olha, Maria, você observou que isso aqui você já não apresenta mais? Que isso aqui você não apresenta mais? Que isso aqui você não apresenta mais? Por quê? Porque geralmente as coisas que a gente melhora, a gente nem lembra mais. Então a gente acaba não se dando conta da melhora que a gente está conquistando. Então eu tenho muitos pacientes que eu comento algumas melhoras e eles falam, nossa, nem lembrava mais disso. E se a gente não faz essa observação, no final do ano, quando ele para pensar, nossa, já faz um ano que eu estou acompanhando com homeopatia, geralmente o que ele fala? Nem sei se fez algum efeito, porque eu não me lembro de nenhuma melhora. Por isso que é importante esse balanço. Então eu sugiro você como paciente, né, não só a gente como médico, mas o paciente também, criar a sua própria listinha. E aí, por exemplo, eu como paciente, eu uso o meu notas, sabe, no celular, né? Então eu vou pondo as queixas, porque eu preciso levar para a próxima consulta, ali no notas, né? Ponho a data e ponho as queixas. E ponho um tracinho nas que vão sendo eliminadas. Porque num certo momento eu sento e olho quanta coisa eu conquistei de melhora. E para que serve, né, essa observação da conquista da melhora? Eu vou dando um spoiler aqui, né? Então a gente usa essa melhora
para crescer ainda mais. Mas vamos parar aqui. Você quer trazer alguma coisa? Eu acho que foi... É uma convenção, final de ano, calendário solar e tal. Mas acho que é útil para a gente poder se organizar. Acho que é útil, sim, a gente ter essa ideia, né, de fechamento de ciclo, reinício. Então, acho que esse balanço que a gente deveria fazer com uma certa frequência, a gente acaba fazendo às vezes na correria, mais no final de ano mesmo. Né? Mas o ideal seria fazer com uma regularidade maior. Mas acho que tudo bem, acho que nada por acaso. Existe um movimento de translação, de rotação, enfim. Acho que né, essa ideia aí de início, término, acho que faz parte da vida e acho que fazer um planejamento pode ser anual mesmo, pode ser trimestral, né? Aí acho que vai de cada um. Né? Você comentou essa que a gente tinha falado antes, né? Mas é importante, né, a gente lembrar essa mudança de ano é uma oportunidade que a gente tem, né, para psicologicamente, né, fechar um ciclo e começar um outro. Eu acho que é psicológico e ao mesmo tempo é da nossa natureza, né? Então. A Mariana está pedindo para você falar um pouquinho mais alto. É porque o microfone fica no celular da Soraya, por isso que fica longe assim, tá? Mas eu acho que a gente tem um corpo animal, né? Então, realmente, eu acho que é da natureza mesmo a gente fazer esse término de ciclo e início, né? De outro ciclo, né? Acho que faz parte, acho que além de psicológico, da nossa natureza, tem a ver com sazonalidade, estações, enfim. Acho que o nosso organismo está meio programado para isso também, né? Então, se a gente parar para pensar, teoricamente, daqui 2 semanas, vão ser daqui 2 semanas, né? Normalmente. Mas, graças a esse movimento de fim de ano, a gente tem a oportunidade de ter esse momento de reflexão para parar, pensar, amadurecer e construir para o próximo ano. Né? Então, acho que esse momento de fim de ano, ele é um momento mais reflexivo e a gente precisa, sim, aproveitar essa oportunidade de fazer esse balanço para trás para a gente poder construir para frente. Então, eu tinha pedido para o pessoal que já estava aqui na live comentando aqui para gente se vocês costumam fazer essas anotações. Então, eu queria saber de vocês, tanto anotações para o fechamento de fim de ano, quanto essas anotações da consulta. Eu queria saber de vocês se vocês costumam fazer isso. Eu posso ler, Dom? Aqui. Sim. Boa noite. A Evaneide falou, não costumo. Então, eu vou te sugerir essas duas questões, Vaneide. Então, faz um balanço sobre o ano, né? Que metas eu tinha para esse ano, que metas eu cumpri, que metas eu não cumpri, ou até aquelas conquistas que não foram legais, né? Porque a gente usa esse aprendizado para o posterior, né? Porque aí eu já sei que ali não tá legal, aquilo ali não faz bem para mim, então que caminho eu posso seguir? E é muito legal a homeopatia, porque a homeopatia ela te convida a você se observar, né? Então, geralmente, quem não se observa vai ter dificuldade de fazer essa listinha do que eu melhorei, do que eu posso buscar, porque se a gente não se observa, o tempo vai, não queria usar falar devorando, mas enfim, é isso mesmo, né? A vida vai devorando a gente, né? E de repente, quando a gente vai ver, o ano passou e pouco eu fiz por mim, pouco eu fiz pela minha saúde, né? A homeopatia, ela traz essa oportunidade pra gente se observar, e na hora que eu tô escolhendo coisas legais, coisas que eu gosto, o microfone? O tripé tá aparecendo. Desculpa. Então, na hora que eu consigo, que eu aprendo a me observar, né? Eu começo a escolher os caminhos que me fazem bem, né? Então,
te sugiro essas duas listinhas, tá, Ivanete? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu cheguei tarde em casa e eu comecei a transmissão do YouTube agora, tá bom? Então, quem quiser, for mais fácil aí acompanhar pelo YouTube, eu consegui configurar agora, tá? A Marilene falou assim, quando fazia projeto do ano, ao final de dezembro eu fazia avaliação. Não faço nada mais. Então, precisa, então eu te convido, sabe o quê? A pensar por que você parou de fazer isso. É uma ótima oportunidade, né? E eu acho que é isso que muita, né? Acontece muito na nossa vida. A gente vai deixando o tempo nos devorar, né? E é isso que não pode acontecer. Por isso que eu acho legal esse balanço de fim de ano. Você falou, oiê, doutores. Você falou, meu diário de homeopatia está no meu WhatsApp. E tudo anotadinho. Também no meu bloco de notas do celular. Eu acho que é muito legal esse bloco de notas, viu? O celular, o WhatsApp a gente acaba tendo um controle de conversa com o médico, mas o bloco de notas é legal porque a gente pode anotar e até... é que eu não consigo fazer. E até riscar, assim, quando a gente já liquidou aquele sintoma, né? Então, eu passei em consulta recentemente, deve fazer um mês, e eu fui observar, né, o que eu tinha conquistado de melhoras e, nossa, tinham coisas que eu realmente já não lembrava mais que eu tinha passado por isso. Então, é muito legal a gente sentir essa conquista, né, essa melhora. A Vitória falou, boa noite, amados médicos. Legal. Feliz ano novo para todos nós. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês com saúde e alegrias. Hoje eu estive em consulta com o doutor Eduardo e levei essa listinha. O Du chegou falando aqui. Eu falei, hoje a Vitória vai entrar. Vai entrar. E ela levou essa listinha. Levou mesmo. Então, já vamos falar da listinha da consulta, né? O que a gente acha interessante essa listinha da consulta? Quando a gente se prepara para a consulta, a gente pede para o paciente fazer essa listinha, né? O que você acha de importante trazer de conteúdo na nossa consulta, né? Mas eu costumo falar o quê? No começo da consulta, não olha para essa listinha. Isso eu, Soraya, tá? Me traz espontaneamente o que você acha importante para hoje. Por quê? Porque neste primeiro momento, espontaneamente, você vai me trazer o que é mais importante para você. O que está mais, entre aspas, te doendo nesse momento. E aí, depois que você me trouxer tudo o que você acha importante, aí eu acho legal você consultar a listinha. Porque aí são aqueles detalhezinhos que chega ali na hora da consulta, a gente acaba esquecendo, né? E para não passar como é importante, a gente olha ali na listinha. E aí depois deixar essa listinha, então, Vitória, não joga fora essa listinha, tá? Se for papel, né? Eu te sugiro guarda e vai fazendo uma coletânea das suas listinhas. E aí depois de um tempo você retoma isso para ver as conquistas que você teve aí com o passar do tempo, com a homeopatia. Quer falar alguma coisa? Eu acho que... Então, eu acho que essa reavaliação eu acho que é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, o problema da listinha é que tira um pouquinho a espontaneidade, né? Por isso que eu acho que é importante isso que a Soraya falou agora. Então, faça a lista, para não esquecer de nada, mas o ideal é que você faça espontaneamente, né? Espontaneamente, geralmente a gente vai falar primeiro daquilo que está mais presente, que é mais significativo, enfim. Ou aquilo que é menos difícil da gente falar, né? O importante é que seja espontâneo, tá? A gente até chama esse primeiro momento da consulta de confissão, né? E a confissão, o ideal é que ela seja espontânea. Tá?
sua própria linguagem e sempre, enfim, a gente vai observando tudo, né? Postura, entonação, né? Postura do corpo. E tudo isso conta, né? Conta bastante. E quando a gente só lê a lista, né? Fica uma coisa meio engessada, programada, pensada. Então, acho que a lista é útil para a gente ir reavaliando. E, enfim, a gente precisa dessa evolução, né? A gente faz esse pontuário também por causa disso. Além de ser um documento, a gente precisa saber como é que estão evoluindo aí os sintomas, né? Por causa das leis de cura. Aquelas mesmas leis que a gente está sempre repetindo, né? De dentro para fora, de cima para baixo. Do mais antigo para o mais recente, né? Então, é necessário, mas não pode tirar a espontaneidade da consulta para a gente poder até, né, às vezes aparece alguma coisa nova e durante a consulta mesmo, né, porque essa dinâmica é importante, né, essa relação entre na verdade é aquilo que a gente fala, né, sempre bilateral, sempre a gente vai aprendendo e é uma troca, né, então é importante não tirar a espontaneidade. Eu vi que tem algumas pessoas novas, eu queria só voltar essa questão da lei de cura, né? Como assim, né? O que eu vou ver nessa minha listinha com essa lei de cura, né? Então, na hora que a gente está se tratando com a homeopatia, a gente tem que estar observando como é que o paciente, ou como eu, como paciente, estou evoluindo para melhora, né? E como é que eu sei se eu estou melhorando ou se eu estou piorando? Então, essa listinha vai nos ajudar, por quê? Porque os sintomas mais recentes que estão ali na minha listinha têm que ser menos profundos do que aqueles que eu estava me queixando lá no começo do meu acompanhamento, tá? Então, lembrando por que tem que ser menos profundo, porque na hora que eu estou melhorando, os meus sintomas mais profundos vão melhorando e vindo para fora. Então, a gente melhora dos órgãos mais nobres dos menos nobres, de cima para baixo, de dentro para fora, e do que é mais recente para o que é mais antigo. Então, os sintomas mais recentes vão desaparecendo primeiro e depois os mais antigos. Então, essa listinha também nos ajuda a nortear se, puxa, será que esse meu acompanhamento está me ajudando a evoluir para uma melhora? Tá? Então, além dessas metas de fim de ano, não esqueçam que essa listinha é importantíssima para a gente entender se sim, puxa, eu comecei a acompanhar e eu tinha uma sinusite e agora estou evoluindo para uma depressão. Isso não é um caminho de melhora, isso é um caminho de doença. Então, só com a observação que eu vou entender que eu não estou evoluindo para uma melhora. Ou ao contrário, eu tinha uma bronquite e hoje em dia estou tendo lesões de pele. Aí sim, isso mostra assim que eu estou caminhando para uma melhora, estou caminhando para um caminho de cura, tá? Então é importante a gente sempre estar observando nessa listinha, além de estar conseguindo liquidar várias coisas, sim, mas também observar a evolução que estão tendo esses sintomas, tá? Eu cheguei a te interromper, você queria continuar mais alguma coisa sobre Não, isso? não interrompeu não. Acho que é isso mesmo. Tá. O que eu queria depois, agora, entrar falando era de... Na hora que a gente está observando essa lista, né? Voltando para essa lista de final de ano, né? O que eu fiz de legal, o que eu não fiz de legal. Então, a gente se usa como modelo, né? Para, puxa, aqui é o meu caminho, né? Eu estou indo bem nesse caminho, isso aqui está me fazendo bem. Então, se isso está me fazendo bem, eu posso seguir. E não, aquilo ali não está me fazendo bem. E quando aquilo não está me fazendo bem, eu tenho dois caminhos. Um é ficar ali ruminando, né? O outro é eu pego aquilo, ressignifico e cresço. E nesse momento, será que a homeopatia pode me ajudar? Como a gente estava
a gente está falando, né, faz um tempo já, nas funções psíquicas, né, as conscientes, né, a vontade, ela é uma dessas funções, além da memória, do pensamento e, do, e da vontade, né. Então são sintomas, né. Então já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre depressão, já conversamos sobre procrastinação, vontade e além dos sintomas físicos, né? Que a gente está sempre trazendo. Então, sim, são sintomas e a homeopatia é uma medicina aí chamada holística, embora a gente ache meio genérico, né? Mas, né, essa visão sistêmica, né? Que o médico homeopata tem que ter. Então, a gente aborda tanto com o medicamento, né? Na verdade, ele tem esse alcance, né? Todos os medicamentos, na verdade, tem, mas na homeopatia a gente utiliza, né? Tanto sintomas mentais, psíquicos, né? Como os físicos. Então, sim, acho que a homeopatia sempre consegue ajudar, né? Isso também. Então, como a homeopatia ela não trata só, né, como o Du falou, não trata só o físico, ele também trata o mental, que é por quê? Porque a gente trata o indivíduo como um todo, né? A homeopatia vai nos ajudar também nesse momento do, puxa, e na incerteza, será que ela pode me ajudar? Ela pode. Nessa questão de ficar remoendo, a homeopatia pode nos ajudar? Pode. Nesse momento de decisão, será que a homeopatia pode me ajudar? Sim. Então, esses sintomas a gente precisa se observar para conseguir trazer em consulta. Então, vamos trazer isso mais para a prática, né, do que quer dizer ruminando, né? Então, a pessoa começa a observar que quando acontece alguma coisa com ela, ela fica pensando naquilo o dia inteiro, toda hora, e passa dia, vai dia, e ela fica ali pensando naquilo que aconteceu com ela. E ela não consegue esquecer, eu brinco, ela não consegue passar de fase. Então, isso é um sintoma. Parece que parece que é bobeira a gente falar sobre isso na consulta, mas não, para a gente é muito importante trazer isso em consulta, tá? Então, essa questão do me aconteceu e eu fico pensando, isso para a gente é muito importante que seja trazido em consulta. E qual era o outro que a gente falou? Esse medo do, será que eu tomo essa atitude, não tomo essa atitude, vou para esse lado, vou para aquele outro lado. Isso também para a gente é sintoma. Isso é importante também ser trazido em consulta. O que você fala? Não, essa indecisão, né? O fato da gente, muitas vezes, ter essa... não conseguir decidir, né? Não conseguir achar a solução. Pode ser errada, né? Pode ser equivocada. Mas o fato da gente não conseguir tomar decisão muitas vezes é pior, né? Porque a gente acaba não fazendo, não realizando, né? Não fazendo nada. Mesmo que seja, eu lembro uma vez, eu não lembro quem que falou isso. Então a gente estava conversando sobre religião e a pessoa comentou, né? Tem que ter uma religião, mesmo que você mude lá para frente, mas tem uma religiosidade, enfim, todas têm rituais, né? Mas tem que ir experimentando. Né? Acho que ele estava falando sobre religião e escolha de religião para jovens. E o comentário foi isso. Agora, em relação ao tempo, a gente está falando muito sobre tempo, né? Retrospectiva. Eu acho que faz bastante tempo que a gente fez acho que foi uma live sobre o tempo, não foi? Foi. Ou a gente escreveu um texto. Anos. Não, a gente fez uma live. Fez uma live. Faz uns 3 anos. E aí você comentou que o tempo engole a gente e eu estava lembrando que na mitologia a gente já conversou sobre isso, né? Lá na mitologia, lá na Grécia, o Cronos fazia isso com os filhos, né? Que é o pai de Zeus. Né? Então, quando a gente fica sujeito, a gente não escolhe, né? Não tem escolhas, enfim. Mas no estágio bom, mais próximo do animal, o, o tempo, esse tempo cronológico, né? Que é linear, ele acaba engolindo a gente mesmo, né? E
Isso pode acontecer não só se a gente viver como um animal, né? Mais próximo do animal, vivendo sem planejamento, sem nada. Ou a gente viver de uma maneira relativamente inconsciente, se sujeitando só ao coletivo, né? Só às ideias aí que... enfim, hoje em dia está muito comum isso, né? A gente se deixar muito pela credulidade, né? Então, a gente acreditar em tudo que a gente vê nas mídias sociais, ou na televisão, ou no jornal, né? A gente precisa ter uma crítica, né? Senão, a gente também acaba sendo engolido, né? Pelo coletivo. É importante que a gente faça a própria história, né? A própria história, isso eu preciso falar. A própria história ela não pode ser desvinculada do coletivo, né? Não tem como fazer isso. Ninguém é sozinho no mundo, né? Mas a gente precisa dar a nossa interpretação, né? A gente precisa... Por isso que tem aqueles três tipos de tinha, né? Para a palavra tempo tinha aqueles três tipos, né? De tempo e três palavras diferentes, né? Para os gregos, né? Então tinha lá o Cronos, tinha o Conatos e o Aion, né? Então, quanto mais evoluído, aí, entre aspas, né, o indivíduo, mais o tempo tinha essa sincronicidade, né, dos acontecimentos terem um significado dentro do coletivo, tem um significado individual, né? Então, é importante que a gente tente sempre fazer isso, né? Existe o coletivo, a gente está inserido nele, a gente tem que ter essa compreensão, mas a gente precisa da nossa interpretação, né? E a interpretação não deve, pelo menos a maioria das vezes, ser contrária, né? Então a gente fica ciclando os dois lados da mesma moeda, né? Tem que ser uma coisa individual. E o individual pode ser até a favor ou ao contrário, desde que seja individual e faça sentido, né? Para a própria pessoa, né? A Vanessa falou assim, preciso fazer a lista para organizar o pensamento. E porque a memória está ruim mesmo. Não tá não, ela faz muita coisa e acaba... Mas interessante essa frase, para organizar o pensamento, né? Então ela vai fazer a listinha lá para não esquecer, mas também para organizar esse pensamento. Interessante essa sua frase. Né? Então, é bem individual isso, né? Nem todo mundo precisa fazer uma lista. É que quem trabalha muito com o pensamento e organiza o mundo dessa maneira, né? Pelo que é bom, o que é mais importante, etc. É importante fazer uma lista. Tem gente que, né, organiza o mundo, pode ser pelo sentimento, né? Então, pode até fazer uma lista, mas a lista vai ser diferente, né? O Ricardo falou assim que a lista dele está mais devedora do que a do Espírito. Todos nós, né? Outro dia eu estava conversando com um colega, que é um amigo também, né? E a gente estava brincando. Tô tentando ser positivo e ficar no positivo, né? As duas coisas, né? Tô tentando ser positivo na vida e tô tentando ficar positivo no banco também, né? Ele falou que a homeopatia ajudou bastante. A Vanessa falou, vocês podiam dar uma lição de casa para gente. Calma, para fazer depois da live. Uma reflexão para citar esse ato de anotar. Eu vou trazer isso agora. Eu só queria terminar de ler aqui os comentários. Então, eu queria uma sugestão, né? Finalzinho agora de live, eu queria trazer essa sugestão. Primeiro, eu queria perguntar. Vocês, se eu perguntar de imediato, vocês saberiam me responder quais são as 3 principais metas que vocês têm de vida? Queria que vocês escrevessem aqui para mim. Sim, não, sim. 3. De imediato, em 2 minutinhos, vocês conseguiriam me listar 3 coisas que vocês acham importantes serem concretizadas para o próximo ano ou para os próximos 2 anos? Queria que vocês fossem me falando. Enquanto vocês estão me falando, eu queria saber por quê. Porque se de imediato você não consegue listar 3 coisas importantes, isso mostra que você não está priorizando isso.
na sua vida. Você está deixando a sua vida passar e não está parando para pensar o que é importante aí de construção. Não sei se eu consegui me expressar bem. Conseguiu, sim, conseguiu. Eu acho que tem a ver com isso, né? Que a gente estava falando, né? Não deixar a vida... É um misto, né? De não deixar a vida levar, embora o Zeca Pagodinho não concorde. Mas é outro sentido, né? Na música dele que eu até acho legal. Acho que não pode ser nada de uma maneira inconsciente, né? A gente não pode deixar as coisas levarem de uma maneira inconsciente, reativa, sem crítica. E eu acho que os objetivos individuais têm muito a ver com isso. E não precisa ser o mesmo objetivo todo ano, né? Não, a gente vai mudando, é isso que né? a gente vai mudando e os objetivos é natural que eles mudem também. Né? Então, se você... Eu vi que o pessoal aqui... Ó, sim, hein? Ó, o pessoal tem pensado, sim, nas suas metas, né? Então, a minha sugestão é, sempre tenham 3 metas. Por quê? Para não deixar que a vida nos devore. Então, eu sempre tenho que estar ali pensando... Eu faço isso todo dia, gente, de manhã eu paro e penso quais são as minhas metas para agora. E como o Eduardo falou, essas metas, elas não são fixas. Então, na hora que eu conquisto uma, eu vou para minha listinha, eu sou a pessoa da listinha, tá, gente? Eu vou lá para minha listinha, eu quito aquela e substituo por outra. Ou então, o que pode também acontecer, e já me aconteceu também, nas minhas 3 metas, uma delas já não era mais importante para mim. E tudo bem, eu posso tirar essa meta e colocar uma outra, tá? O que é importante é que eu tenha essa perspectiva de melhora, essa busca por uma melhora, né? Qual que é o objetivo da homeopatia, Edu? Então tem a ver com a cura, né? Não, na verdade o que eu estou pensando aqui é que assim, do mesmo jeito que você faz a lista várias vezes, eu não faço a lista, tá bom, gente? Praticamente eu não faço. Então, cada um tem um jeito, né? Eu acho que o importante é isso, da gente estar com uma crítica, com objetivos, mas não precisa... para quem for importante fazer lista, sim, fazer lista. Né? E isso tem a ver com a cura, né? A cura para a gente, para a homeopatia, é atingir os mais altos fins, que é a gente conseguir desenvolver ao máximo possível todas as potencialidades que a gente tem. É um objetivo simples, não é complexo, graças a Deus, né? Porque o ser humano, psiquicamente, tem essa plasticidade e é importante que seja rico e de vivências, né? E isso envolve uma complexidade, por isso que a gente demora bastante. Né? Mas o importante é que seja do seu jeito. Pode ser com lista, pode ser sem lista, enfim. O importante é que você esteja aí com metas traçadas, né? Nessa busca, né? Nessa busca. Não precisa ter ali anotadinho Isso. e ler de manhã e tal, como eu faço. O Edu não faz, mas ele tem ali elaborado, né? O que ele tá buscando, né? Então, como a Vanessa falou, se a gente tem uma lição de casa para essa live, é essa, tá, gente? Então, primeira avaliação. Eu tenho essas minhas buscas? Se eu não tenho, opa, eu preciso me observar melhor para eu buscar o que me faz bem. E agora que eu entendi que eu preciso buscar o que me faz bem, quais são as metas que eu vou traçar, então, para os próximos tempos aí, que seja 1 ou 2 anos aí, tá? Essa realização. Sugestão também para 2023. Passe mais tempo com quem você ama, gente. Cuidado para o trabalho não te devorar, tá? Isso aí é meu. Conviva mais com a natureza. Põe o pé lá na grama, lá na praia. Conviva mais com a natureza, porque isso nos ajuda a nos reequilibrarmos mais. Faça mais coisas que você gosta, né? Semana passada nós fomos ao cinema e eu até brinquei acho que foi no story, né, que eu postei, o que você gosta muito e pouco faz. Me chamou a atenção, nós fomos ao cinema, puxa, depois de quanto tempo? Uns 2, 3 anos. Muito tempo. Muito tempo.
E eu adoro cinema. Eu moro a 1 quadra do cinema, 2 quadras no máximo, né, Deu? E não faço. Isso me chamou muita atenção. Puxa vida, eu me deixei ser devorada pelo trabalho. Então, cuidado com isso, tá, gente? Eu não estou falando que não tem que trabalhar, tem que trabalhar e muito. Mas não deixe que isso devore a sua vida. Então, passe tempo com quem você ama e faça coisas que você gosta. E sim, aproveite essa oportunidade do recomeço do ano para trazer essas novas metas. Vamos ler esse finalzinho aí, do para mim, que sou introvertido, passe mais tempo com a pessoa que você ama, inclusive com você mesmo. Né? Mas é verdade, né, Deus? É verdade, você precisa conversar com você mesmo, né? Senão... Bom, o Vinícius falou da lição de casa. Mais ou menos eu não sei o que a Van estava falando. Ele falou, sim, saúde física, mental e espiritual, encontrar a paz. Muito bom essa busca. A Cláudia está aqui. A Cláudia falou, é quase como ter um destino, né? Isso. Porque, calma, vamos ler o resto. Porque quando sabemos onde queremos chegar, o caminho fica mais leve. Porque... Não. Ixi, agora esse NPQ... Esse não porque... não porque... Não sei se... Não, acho que... porque quando a gente não sabe qual que é o caminho certo. Entendi a abordagem dela. Então, tá. A gente pode ter ali uma busca para não ficar usando qualquer caminho, entendeu? Acho que é isso que ela queria eu entendi, eu acho que de novo, né, o caminho ele não precisa ser fixo, né? Por exemplo, a gente está na natureza, enxerga ali, eu quero ir até aquele morro. Primeiro que você tem que aproveitar a viagem até aquele morro. Segundo que quando você chega lá, você pode ver um rio, ou não sei, um vulcão, alguma coisa que você traça uma nova meta, né? Então, sim, concordo, mas lembrando que a gente vai mudando, né, no meio do caminho e a gente pode traçar outro objetivo, né? Nada impede. Mas sim, tem que ter um objetivo claro. Sim. Mas legal, é isso aí, a gente ir pensando, né? Não deixando a vida nos levar, né? É isso aí. E a homeopatia sempre nos ajuda no caminho. Legal esse comentário. A Lígia falou assim, às vezes me sinto presa num quarto sem janelas e sem portas. Tipo, perdida sem saber por onde começar. É muito importante esse seu comentário, viu, Lígia? Eu tenho certeza que isso é muito importante que você leve na sua consulta. Tá? E é um símbolo, uma imagem bem forte, né? Muito forte. Bem forte. E para a homeopatia, isso é importante. Tá? Num tratamento não homeopático não seria tão importante, mas para a gente é muito importante. Então, levar isso em consulta, tá bom? A Cida falou, bom, eu acho que agora consigo ser assim positiva e ter expectativas. Que legal! Mas antes da homeopatia não tinha. Obrigada. Que legal! Muito obrigada pelo seu comentário. Muito lindo. Obrigada e boa entrada de ano para vocês. Você também, obrigado por 2022. Né? A Cida trabalha, né, com gente no local. E então a gente conta com você em 2022 dentro do possível, né? Porque cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas metas. A gente continua se gostando, mas às vezes a gente precisa diminuir um pouquinho o ritmo num setor para se dedicar a outro, viu? Se dá. É importante a gente estar junto. Eu vou falar uma coisa meio nervosa, mas é importante a gente estar junto no coração, tá bom? Fiquem em paz, viu? Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente que é assim, quando a gente se gosta, quando a gente vê o outro bem, a gente fica feliz, né? A gente não pode muitas vezes ficar preso. Não. A gente vai estar junto de qualquer jeito, né? No pensamento, no coração, isso aí. A Érica falou assim, sobre o introvertido, hoje na consulta foi a primeira vez que eu vi o doutor Eduardo sorrindo. Quem falou? A Érica?
Não, eu sorrio bastante. É Pra que tem dentro, entendeu? vergonha. É. Não, eu sorrio bastante pra dentro, entendeu? Por isso que Ó, ninguém por vê. exemplo, agora. Tipo agora, ó. Eu tô sorrindo pra dentro, entendeu? Ai, e é legal por quê? Porque a gente precisa aproveitar esse momento para conversar já tá acabando, tá acabando. Sobre temperamentos, né, Du? A gente É, precisa até a gente entender. já fez uma live, né? Sobre Mas temperamento. vamos só aproveitar esses 2 minutinhos, vai. A gente precisa entender que cada um tem um temperamento, cada um vai ter um modo de agir e que a gente tem que se respeitar. Respeitar o jeito de um e respeitar o jeito de outro. Nós aqui, por exemplo, temos um jeito extremamente diferente Isso, de, verdade. de agir, de falar, né? Ó, a Melânia, tá vendo? Ó, a Melânia tá me Já tinha defendendo, visto. ó. Já viu? Eu sorri. Ri até, tá vendo? Ri até. Obrigado, Melânia. Ai, Tamo ai, junto. tá bom. Acabamos, né, Du? Ah, acho que é isso aí. Acho que essa é a ideia da live de hoje. Então, a listinha no concreto ou não no concreto, mas que exista essa listinha para a gente entender. Primeiro, ali na consulta, meus sintomas estão evoluindo para melhora ou não estão evoluindo para melhora? Então, como é que eu sei se nós estamos evoluindo para melhora ali no tratamento homeopático? Se os sintomas estiverem respeitando as leis de cura, que são melhora. Quer É, falar? por fora, de cima para baixo. Ó, tudo tem, todas as regras têm exceções, tá bom? Nós já falamos sobre isso, né? De dentro para fora, de cima para baixo, Do do mais mais recente recente para o mais para o antigo, mais né? antigo. Então, É, se mas é tiver importante saber, né? Se estiver respeitando isso, sim, estamos evoluindo para uma É, melhor. Então é isso. importante a gente ter essa noção do quão melhor nós estamos, né, com o tratamento. E segundo, criarmos essas sugestão minha, 3 metas, uma meta, 2 metas, enfim, ou que o importante é que a gente tenha metas para a gente ir em busca para o dia a dia não nos devorar, né? E outra coisa que eu acho importante falar, a gente não tem que esperar a premiação, tá bom? Eu acho que a gente tem que se premiar. Quando a gente atinge uma meta que é individual, às vezes a gente fica esperando, né? Uma aprovação, parabéns. E isso tem que vir da gente mesmo, né? Senão, às vezes a gente acaba ficando desestimulado porque o outro não é obrigado a enxergar que a gente ficou feliz porque cumpriu uma meta, né? Que era nossa. E que a gente que sabe o valor que tem, né? E a gente tem que se premiando, fazendo alguma coisa que a gente gosta, quando a gente consegue alcançar uma delas. Deixa eu só finalizar aqui com essas. Um ótimo 2023, obrigada. Todos os projetos se realizam, obrigada por compartilhar. Obrigada, Cláudia, obrigada por estar aqui hoje. Avaliação das lives. O doutor Eduardo termina o ano rindo durante a Durante a apresentação, tá apresentação. bom. Mesmo tímido, é o médico mais querido e admirado do ambulatório. Que Ah, tá gostoso bom, isso. tá Muito bom. bom, É parabéns. bom. Um O novo pessoal ano. gosta de mim, do jeito que eu gosto deles, aí fica todo mundo Legal. jogando confete novo. Gente, muito, muito obrigado por essa parceria, porque sem vocês não existiria essa live. Então é muito importante a presença de vocês aqui, comentando, vocês comentam, vocês participam, isso é muito legal, tá? Principalmente que tem muita gente nova, hoje entrou muita gente nova, então se eles forem lendo os comentários de vocês que já estão aqui, né, há um tempo, isso vai estimulando. Obrigada, Flá. Beijo, a gente se vê amanhã, depois de amanhã. Então, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Continuaremos com a meta, sem procrastinação. Quem não assistiu, assista a nossa live de procrastinação. Continuaremos com as nossas lives de segunda-feira falando aqui de homeopatia. E vou terminar com a Vera falou: me descobri uma pessoa agradável, segura, bem resolvida, plena depois da homeopatia. Não foi só por causa da homeopatia, hein? Que lindo. Olha, muito legal. Antes era rabugento e levava tudo pro pessoal. Nossa, fechamos com a chave de ouro. Muito obrigada, viu? Obrigada por mais um ano juntos. Muito aprendizado a vocês. Beijo. Obrigada, Van. Beijo, obrigado. gente. Obrigado pra família, né, de vocês. Também. Sempre carinhosos aí com a gente. Gente, bom descanso. E até ano que vem. Tchau, tchau. Semana que